Boa tarde, crianças. Tudo bem? Espero que estejam todos bem, graças a Deus. Bom, nesse módulo 6 de ciências, a gente falou muito dos animais, né? Começamos a falar dos animais. A tia Maura já falou para vocês, se vocês são crianças espertas, já sabem disso, que a gente sabe que no planeta Terra há uma infinidade de espécies de animais, né? Cada um com as suas características, cada um com a sua forma de locomoção, cada uma com a cobertura de corpo, cada um com seu cada um, né? Então, hoje a gente vai ver as formas que os animais têm, como eles são classificados, quanto à forma de alimentação deles, tá? Bom, vou dar uma explicaçãozinha rápida. Como os animais são seres vivos, né? Eles têm um ciclo vital. Eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem, né? Então, eles, como têm vida, precisam se alimentar. Existem três maneiras, né? Eles são classificados de três maneiras quanto à sua alimentação. Aqueles animais que comem somente, exclusivamente plantas, tá? Só comem vegetais, eles são classificados como herbívoros, tá? Quando a gente for escrever a palavrinha herbívoros, é com H inicial, tá? Bom, outro grupo de animais não se alimentam de plantas, eles se alimentam exclusivamente da carne de outros animais. Eles não comem plantas, só comem carne de outros animais. Esses animais são classificados como carnívoros, tá? Bom, e tem um outro grupo de animais que eles se alimentam tanto de vegetais quanto de carne. Então, eles comem os dois, tá? Esses animais que se alimentam tanto de plantas e também se alimentam da carne de outros animais, eles são chamados de onívoros, tá? Então, herbívoros só comem plantas, vegetais, qualquer tipo de vegetal. Carnívoros se alimentam somente da carne de outros animais. Onívoros são aqueles que se alimentam de vegetais, de plantinhas e também da carne de outros animais. Exemplo de um animal carnívoro, leão. Exemplo de um animal herbívoro, a girafa. E exemplo de um animal onívoro, o porco, tá? A galinha também. Então, vamos lá. Na página 134. A alimentação dos animais. Vimos que os animais não produzem o próprio alimento, né? Quem produz o seu próprio alimento são as plantas, que também são seres vivos, tá? Todos precisam se alimentar de outros seres vivos, como plantas e outros animais. Veja os exemplos abaixo. As aranhas se alimentam de pequenos animais. As girafas se alimentam de folhas das partes mais altas das árvores. Ela gosta do brotinho, da plantinha mais novinha. Fica bem no alto. Os urubus se alimentam de restos de carne de outros animais. E os macacos se alimentam tanto de plantas como de outros animais. Tá? Então, aqui está mostrando o tipo de alimentação que cada um tem, né? Para sobreviver. 135. Peguem o marca-texto. Os animais que se alimentam apenas de plantas, são os herbívoros, como o boi, o coelho e a abelha. Marquem. Os animais que se alimentam apenas de plantas, são herbívoros, como o boi, o coelho e a abelha. Marquem aí, por favor. Os que se alimentam somente de carne de outros animais são os carnívoros, como, por exemplo, o jacaré, a onça e o tamanduá-bandeira. Podem marcar. Esses aqui são alguns exemplos, tá? Existem ainda animais que se alimentam de plantas e também da carne de outros animais. São os onívoros,
como o porco, o macaco e o lobo-guará. Podem marcar. Cento e 135, coloquem para casa, que a tia vai colocar o vídeo depois da gravação, tá? 136. Olha que legal. Às vezes, as características dos animais, né, tem a ver com o tipo de alimentação que ele tem. Por exemplo, por que o bico da arara é curvadinho para baixo? Né? Tem um motivo. Por que o dente do leão, da onça, tem aqueles caninos, aqueles pontudinhos para baixo? Tem uma explicação, tem a ver com o tipo de alimentação deles. Querem ver? Olha que curiosidade. Na 136. Muitas características físicas, né, dos animais podem ter relação com seus hábitos alimentares. Hábitos alimentares é o que eles estão acostumados a comer, tá? Veja os exemplos a seguir. A tia Maura viu um pica-pau esse dia, coisa mais linda do mundo. Ficou fazendo aquele barulhinho que eu adoro. Vi esse aqui mesmo, ó. É o pica-pau de topete vermelho. Tem um bico fino e resistente, bem forte. Para perfurar é furar mesmo, perfurar é furar o tronco das árvores à procura de insetos. Então ele fica batendo na madeirinha, né? Porque dentro daquele tronco pode ter formiguinha, algum inseto, e ele vai lá e come, tá? Ele se alimenta disso. Olha o bico da arara, gente. Parece até um alicate. Parece até um alicate, ó. O bico da arara é largo e curvado para baixo assim. Isso possibilita que ela se alimente de frutos e sementes duros. Serve como alicate mesmo, né? Ele pega aquela sementinha bem durinha, ele consegue com o bico triturar, né? Amassar, quebrar a casquinha e se alimentar da sementinha que tem ali. Os dentes grandes e fortes do leão o ajudam a rasgar a carne das presas. Tá vendo? Tem uns ganchos assim, né? Quando ele pega a presa, ele sai rasgando mesmo, ele detona a caça. Olha os dentes do castor, que interessante, gente. Os dentes do castor nunca param de crescer e o ajudam a roer a madeira. Então, como ele não para de crescer, ele tem que gastar esse dentinho, né? Então, ele vai roendo a madeira, tá? E para manter ele no nível, né? Para ele ir gastando, porque se ele for crescendo, né? Imagina. Olha que interessante. O bico longo e fino do beija-flor permite que ele alcance o néctar das flores, né? Lá no miolinho, ele vai lá dentro com aquele biquinho, puxa aquele suquinho, né? Aquela substância que tem na florzinha e se alimenta do néctar. Isso aqui eu não sabia, fiquei sabendo hoje. Muito interessante. Nunca tinha pensado, né? Os dentes do cavalo têm o mesmo formato e tamanho e o ajudam a comer capim. Então, os dentes do cavalo são todos iguais. Tem o mesmo formato e o mesmo tamanho. O nosso não é assim. Se vocês forem lá na frente do espelho agora e observarem os dentinhos de vocês, vão ver que eles não têm o mesmo tamanho nem o mesmo formato, né? O do cavalo tem. Curiosidade aí. 137. Vamos lá. Gotinhas de saber. Outras formas de se alimentar. Então, tem outras formas aí que a gente vai ver dos animais se alimentarem. Olha que interessante. Alguns animais possuem alimentação variada. Outros, porém, alimentam-se somente de animais e plantas específicos. Este é o caso do tamanduá-bandeira, dos sapos e das rãs, por exemplo, que se alimentam somente de insetos. Então, o tamanduá-bandeira, os sapos e as rãs só comem insetos. Olha aqui, já as pulgas, algumas espécies de mosquito e a maioria dos sanguessugas, por exemplo, alimentam-se somente do sangue de outros animais. Então, sanguessuga, ele suga o sangue, né? Então, ele se alimenta do sangue. E as pulgas também, né? Há ainda animais que se alimentam de restos de animais.
mortos ou detritos, como é o caso das minhocas, dos abutres, que são os urubus, e das hienas. Então, eles se alimentam do resto de animais deixados mortos da natureza, tá? Olha lá o tamanduá. O bico longo do tamanduá permite que ele capture os cupins diretamente dos cupinzeiros. Provavelmente vocês já tenham visto assim, quando a gente olha o morro, aí tem um monte de casinha assim de barro, parece umas ocas, pequenininho, não é uma oca. Aí uns morrinhos assim, né, de barro. E ali dentro tem o cupim, que é um animal. O tamanduá enfia a língua aqui nesse cupinzeiro, captura os cupins. Ele se alimenta de cupim, tá? Aqui, quando eu chamava da criança, eu ia procurar isso para poder pescar. Tem gente que pesca com esse cupim aqui. Dentro, se vocês olharem na página 137, tá vendo aquilo na frente do cupim do tamanduá? Ali dentro tem uns bichinhos, que são os cupins, tá? E tem gente que pesca com isso também. A língua longa e pegajosa é gosmenta, tá? Do sapo, permite que ele capture insetos voadores. Olha que interessante, olha lá na imagem. Ela é comprida, pegajosa. Então, o mosquito fica coladinho ali, tá? A fêmea do mosquito da dengue se alimenta de sangue humano, podendo transmitir a doença. Quando ela vai se alimentar do sangue humano, se antes essa fêmea do mosquito, do Aedes aegypti, tá? Não é qualquer mosquito, não, é uma espécie de mosquito. Se ela picou uma pessoa que estava com a doença dengue, tá? Se ela picou essa pessoa estava com dengue, ao voar e pousar em outra pessoa que não estava, e se ela picar essa pessoa para sugar o sangue, ela transmite o vírus da dengue. Então, ela levou, tá? Picou uma pessoa que estava infectada com a dengue e levou para outra pessoa. Picou outra pessoa. Ao picar a outra pessoa para sugar o sangue dela, automaticamente ela está transferindo esse vírus da dengue para outra pessoa. Por isso que é bom a gente se manter alerta aí com a doença da dengue, não deixar água parada, não deixar potinhos de plantas expostos, né? Para não deixar, uma forma da gente combater a dengue é não deixar água parada e não deixar o mosquito nascer. Não deixando ele nascer, né? A gente já vai estar prevenindo aí a doença. As hienas se alimentam de restos de animais deixados por outros animais, como os leões. O leão foi, caçou, matou um animal, comeu, mas não comeu tudo, ficou satisfeito, deixou um pouquinho no prato, que a gente diz assim, né? Não pode deixar comida no prato. Mas o leão deixou lá um pouquinho. Aí vem as hienas e comem o resto do que o leão tinha deixado, que ele já estava satisfeito, deixou um pouquinho, e a hiena foi lá e comeu o resto, tá? Então é basicamente isso. Animais herbívoros alimentam-se somente de plantas, carnívoros alimentam-se somente da carne de outros animais, e onívoros se alimentam tanto de plantas, de vegetais, quanto da carne de outros animais. Exemplo de animal carnívoro, jacaré. Exemplo de animal herbívoro, coelho. Exemplo de animal onívoro, porco, né? Galinha também. Nós, seres humanos, a maioria temos alimentação do tipo onívora, né? Porque a gente come carne e come vegetais. Tem um grupo de pessoas que não comem carne, né? Então, eles não são carnívoros, não gostam, né? A gente fala até que são vegetarianos, né? Veganos, tem uma parte assim, né? Mas a maioria dos animais, dos seres humanos, desculpa, a maioria dos seres humanos, nem todos, comem plantas, vegetais e também a carne de outros animais. Então, somos onívoros, ok? Então, vocês vão fazer as páginas 138 e 139 para casa. Depois a tia vai colocar um videozinho de correção de 5 minutos dessas páginas. É importante corrigir, tá? Então, vocês vão fazer a 135, 138 e 139.
E a tia posta o vídeo depois da correção. Bom? Beijocas, fiquem com Deus até amanhã, se Deus quiser. Luz para vocês. Beijos.